Oi, oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Maquiagem com Baratinhos, que é um quadro aqui do canal onde eu uso produtos baratos, óbvio, mas eu uso de maneiras diferentes para que vocês tenham novas perspectivas de como usar o mesmo produto. Então pega suas makes aí que nós vamos fazer uma maquiagem bem bonita para elevar sua autoestima e te deixar muito mais confiante. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, o meu nome é Isis e você está no canal Make Inspira. E a maquiagem começa com a limpeza. Depois do rosto bem lavado e higienizado, a gente hidrata o rosto. Eu uso esse hidratante aqui por recomendação do dermatologista. Ele não é tão baratinho, mas eu tenho dermatite nessa região e eu preciso usá-lo. Eu hidrato todo o rosto, as pálpebras também e o pescoço. Vou prender o meu cabelo. Vou usar manteiga de cacau para hidratar os lábios. E para continuar com a nossa maquiagem, eu vou delinear as minhas sobrancelhas usando esse quartetinho aqui da Ruby Rose. E para isso não tem segredo, você penteia os pelos para cima e com um pincelzinho de sobrancelha, eu vou misturar esses dois tons, vou tirar o excesso e vou desenhar fiozinhos, apenas onde eu tenho falhas. E depois você vai pentear novamente para esfumar esses fiozinhos que você desenhou. Assim elas vão ficar mais suaves e naturais. E para elas ficarem o dia todo no lugar, eu vou usar esse gelzinho de sobrancelha da Ruby Rose. Voltei com o olho quase finalizado. E agora vamos fazer este aqui juntas. Aplica corretivo na pálpebra. Esse que eu estou usando é da Ruby Rose na cor 35. É da linha Popstar. Vou espalhar esse corretivo com um pincel. Vou dar acabamento com a esponjinha. Vou pegar a fita, tirar o excesso de cola no dorso da mão e colar do final do olho ao final da sobrancelha. E vou pegar essa paleta aqui da Belly Angel, ela é uma baratinha muito boa. Vou usar este tom de marrom e vou aplicar rente aos cílios inferiores e também marcando o meu côncavo, passando um pouco do meio do olho. Vou limpar o pincel no papel e esfumar essas bordas fazendo movimentos de vai e vem e movimentos circulares, lembrando de deixar a mão bem leve. Vou pegar o lápis preto e fazer risquinhos rente aos cílios superiores. Vou esfumar com pincel de sobrancelha. E com esse mesmo pincel eu vou pegar a sombra preta e vou aplicar em cima desse lápis para selar. Com a sombra preta eu faço uma bolinha no meu cantinho externo, deixo ela bem concentrada aqui nesse cantinho, limpo o pincel e esfumo essa borda. Volto no tom de marrom e esfumo. Pego o meu iluminador, esse daqui é da Unimakeup, bem baratinho. Vou pegar todas as cores e aplicar na minha pálpebra. Daí eu volto com o pincel de esfumar para tirar essas marcações. E com um pincel pequenininho, eu aplico este mesmo iluminador aqui no cantinho interno e abaixo da sobrancelha. Vamos tirar a fita e suavizar essa bordinha aqui no final. Basta fazer movimentos circulares nessa bordinha para deixar ela mais suave. Vou limpar com água micelar e algodão, aonde caiu sombra. Estou aplicando máscara de cílios. Faça movimentos de zigue-zague para que os cílios entrem bem nas cerdas do pincel. Vou usar esta base da Diversa na cor 350. E essa base é uma baratinha muito boa. E eu gosto muito mais dessa baratinha aqui, que me custou uns 15 reais. Até de 20 a gente acha na Shopee. Do que essas duas aqui, que custa praticamente o triplo ou o quádruplo. Vou aplicar aqui no dorso da minha mão. Vou pegar o produto, tirar um pouco o excesso e aplicar no meu rosto dando batidinhas. E também arrastadinhas para tirar as marcações. E não esqueça de passar base no pescoço para igualar o tom do seu rosto com o tom do seu pescoço. Vou aplicar o mesmo corretivo da Ruby Rose na cor 35. Eu vou aplicar só um pouquinho porque eu já dei uma corrigida com a base antes. E eu também gosto de espalhar com o pincel. Aqui eu já aproveito e faço a limpeza. E se ficar algum risco do pincel, você vem com a esponjinha dando batidinhas, que todas as marcações vão sair. E para fazer o contorno, eu vou usar esses dois tons aqui da sobrancelha.
do produtinho para sobrancelha. Vou tirar o excesso e olha só como ele fica bonito. Olha que lindo que fica. E é um dos meus tons preferidos para contorno. Eu tenho vários contornos aqui. E olha só a profundidade que deu. Sigo também a linha do cabelo. E eu descobri por acaso. Eu tava olhando assim o tom, fiz o swatch e falei, eu acho que dá um bom contorno isso aqui. Aí eu apliquei e não é que deu certo. E é um tom que eu nem uso para sobrancelha porque as minhas sobrancelhas não são claras assim, né? E se você ainda não tem certeza onde é o lugar do contorno, é bem onde afunda aqui, ó. Do final da sua orelha até a direção da sua boca e para 2 dedos antes. E eu sempre repito essa explicação porque sempre tem gente nova, né? Gente iniciante que ainda tá aprendendo. Passo aqui também para disfarçar a papada. E eu achato o pincel e faço também o contorno do meu nariz. Com o mesmo pincel eu vou aplicar o iluminador, vou pegar todas as cores e vou aplicar bem no ossinho aqui. Também aqui acima da sobrancelha, meio que na lateral da testa. E como blush eu vou misturar essas 3 cores aqui. Vou pegar com cuidado, vou misturar no dorso da minha mão e aplicar acima do contorno, entre o contorno e o iluminador. E você não precisa daquele monte de produto para fazer uma maquiagem sofisticada e bonita. E o restinho do pincel eu passei aqui também, para deixar a maquiagem bem harmônica. E para não perder esse viço bonito da minha pele, eu vou selar apenas onde é necessário. Vou usar um pincel fofão, vou limpar o acúmulo de corretivo. Na verdade não tem acúmulo, nossa, esse corretivo é muito bom e quando a gente passa pouquinho, funciona melhor ainda. Eu vou pressionar aqui nessa região da olheira e vou aplicar o restante em todo o rosto. Apliquei pouco pó, mas como essa base é mate, ela não necessita de aplicar tanto pó, sabe? E com o cotonete eu vou pegar o mesmo tom de marrom que eu usei nos olhos, acho que foi o mesmo. Essas cores são bem parecidas. E vou contornar os meus lábios. E olha só como esse contorno ficou natural e deu aquele volume nos lábios. Apliquei este batom aqui, ele é o Nude Marsala da Avon, é um dos meus preferidos. Pra gente finalizar os olhos, eu vou pegar o pincel de esfumar, vou pegar o tom de marrom, achatar o pincel e vou aplicar rente aos cílios inferiores, unindo o final. Vou aplicar lápis marrom na linha d'água, borrando um pouquinho para fora, mas vou manter bem rente aos cílios mesmo. Achato o pincel de esfumar e passo rente aos cílios inferiores para esfumar o lápis, fazendo movimentos de vai e vem. Aplica máscara de cílios nos cílios inferiores. Essa que eu estou usando é da Melu, mas eu usei um combo nos cílios superiores. E esse borradinho aqui a gente espera secar para depois limpar. Vou aplicar um gloss transparente nos lábios. Esse meu é da Max Love. Ele não tá transparente porque o pincel vai sujando, né? E sujando o gloss que tá aqui. E agora que a máscara já secou, vou usar o cotonete para limpar essa máscara. E agora para deixar a pele com ainda mais viço, vou usar essa bruma da Ruby Rose. Enquanto a bruma seca, não faça expressões faciais. E essa foi a make de hoje. Eu achei essa make tão sofisticada, tão cara de rica. Me conta aí o que vocês acharam nos comentários. E se vocês gostaram das dicas, curte, se inscreve e compartilha esse vídeo para suas amigas. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.